Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra também como ouvinte a grande rede de rádio brasileira, o sistema PanSat. São 145 emissoras esparramadas pelo país. 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. 30 milhões de ouvintes ao nosso lado. Obrigado também a você que nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo e ao clicar receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, @portal Jovem Pan e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online, Jovem Pan Online. E a nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, logo na capa do portal, você encontra o caminho, será levado aos nossos estúdios e encontrará uma grande grade de programação à sua disposição. Mais de 5 mil shows com os grandes artistas nacionais e internacionais, você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar e ninguém paga nada. Os nossos comentaristas, os nossos repórteres, os nossos consultores estão todos lá. E entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer agora com muito prazer com o Mauro Silva, campeão do mundo, um personagem extremamente bacana no futebol brasileiro, uma figura que todo mundo gosta e que tem uma história séria dentro do nosso futebol. Mauro, é ótimo reencontrá-lo. É um prazer. Obrigado, Vanderlei. O prazer é todo meu de te rever. Pô, a gente que desde a época do Bragantino, Vanderlei, como aprendi com você, quanta coisa boa você me passou. Um prazer enorme estar aqui com você, Vanderlei. Eu que aprendi com você. Apenas como detalhe, já vou falar de cara aqui. O Mauro Silva foi o primeiro jogador de futebol que eu vi já tendo um primeiro contato, tipo índio, homem branco, tendo contato com computador, já com notebook. E aí ele começou a tatear e ficou um especialista nesse negócio. Foi o primeiro. Enquanto a turma ficava olhando as estrelas, a lua, o Mauro foi vasculhando e entrou no mundo da informática, mas há muitos anos. Então isso é um registro que eu quero fazer aqui. E faço com muito orgulho, porque o Mauro hoje é um homem independente, enfim, um empresário. E que esse contato primeiro com a informática, imagino, né, Mauro, tem ajudado muito nessa caminhada. Acho que ajudou mesmo, né? Não, com certeza, né, Vanderlei? Até eu acho que naquele momento eu fiz processamento de dados num colégio da PUC em Campinas. E o Guarani, inclusive, foi quem me pagou esse colégio, pagou a conta, depois pagou o cursinho objetivo. Mas isso me propiciou já esse envolvimento. Naquela época a gente estava longe de ter uma internet como funciona hoje, a gente ter programas de gestão financeira, de você ter... Hoje comprar, vender ações pela internet. Então, tudo isso que eu me envolvi, que eu gosto de fazer, essa questão das finanças, dos negócios, eu comecei há muito tempo, claro, me ajudou, porque quem começa na frente aí, você vai evoluindo, e hoje estou longe de ser um especialista, mas aprendi muita coisa que me ajuda muito no dia a dia. Você usou o tempo da concentração para ficar, digamos, especialista nisso? Sim, também, Vanderlei, porque assim, a parte teórica naquele momento ajuda, mas você tinha muitas limitações, porque a internet praticamente não funcionava bem. Discada, né? Isso, discada, os sistemas operativos daquela época, hoje praticamente estão todos obsoletos, mas como eu me envolvi na prática, na concentração, depois comprava computadores, cada lançamento eu acompanhava os lançamentos de modelos novos, comprava, isso me ajudou muito, foi muito bacana. Hoje eu uso o sistema da Apple, gosto muito, muita gente que é contra, tem alguns conflitos, mas tem uma estabilidade, eu, enfim, curto bastante, Vanderlei. Você ficou quanto tempo na Europa? 13 anos. Esse contato na Europa também te ajudou, porque a internet lá começou a funcionar melhor do que aqui, já enquanto você estava lá, né? Foi, Vanderlei. Na Europa não, me ajudou em todos os sentidos, assim, essa consciência de ser cidadão, muitos aspectos na Europa. Eu tinha um amigo que era sócio, acionista de um banco, e eu comecei a fazer algumas operações meio confusas, e ele, não, Mauro, peraí, eu vou te ensinar, vai à tarde lá no banco se você quiser, você conversa com o pessoal da área técnica. Então eu me envolvi em muitas coisas. A Europa foi um ponto de inflexão na minha vida, Vanderlei, realmente uma mudança. Aprendeu metendo a mão na massa. Como se aprende, na prática. Na prática, né? Funcionou. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse lado ótimo do Mauro Silva, que, aliás, tem outro lado também ótimo, participando agora do Atletas pelo Brasil. O que é isso e essa luta que vocês estão, o grupo todo, né, está travando em Brasília? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vanderlei, a ONG Atletas pelo Brasil é uma organização única, porque ela reúne atletas
e ex-atletas de diversas modalidades. Hoje nós somos mais de 60 atletas e o nosso objetivo é influenciar políticas públicas, fomentar a atividade física nas escolas, na sociedade em geral. E a gente estamos nessa luta agora no Senado para aprovar uma emenda, uma medida provisória 620, que ela moderniza e ela dá transparências às entidades que administram o esporte no Brasil e recebem recursos públicos e têm isenção do governo. Então, nada mais justo do que essas entidades elas prestarem conta à sociedade do dinheiro público que ela recebe e da isenção que elas contam. Isso, infelizmente, não acontece. Então, a gente está lutando aí. Um dos pontos, democracia, alternância no poder, limitação do mandato, né, Vanderlei? Que é normal. Hoje, um presidente tem um mandato de 4 anos, uma reeleição, um governador a mesma coisa, um prefeito a mesma coisa. Mas os dirigentes esportivos, ainda de muitas entidades no Brasil, não têm essa alternância no poder, que é absolutamente saudável para as instituições, né, Vanderlei? Então, isso é uma das coisas. Transparência pública, que a sociedade tem acesso à movimentação e à gestão dos recursos que recebe a cidade, principalmente os recursos do governo. Então, a gente acha que isso realmente seria um avanço importante. Essa emenda, a medida provisória, foi aprovada na Câmara nessa semana por 323 votos a favor, 40 contra e uma abstenção. Vai para o Senado, possivelmente na semana que vem, e a gente está otimista, e a gente acha que isso seria realmente um legado que as Olimpíadas, que a Copa do Mundo, nesse momento que o Brasil vive um momento do esporte tão importante, Vanderlei, seria um legado ideal essa medida ser aprovada. A limitação no tempo de gestão da cartolagem e a transparência, mostrando as contas, enfim, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como sai, esses 2 pontos são considerados os mais importantes para vocês, pelo menos nesse momento? Sim, Vanderlei, sim, porque eu acho que esses 2 pontos eles trariam uma mudança significativa. Existem outros pontos, como, por exemplo, a participação dos atletas no processo eleitoral, que também é importante. Isso já foi prometido há tanto tempo. Então, né? Vanderlei, a gente está lutando, porque uma vez que ela seja aprovada, essa lei seria regulamentada. Então, a gente teria a possibilidade de regulamentar e entrar nos detalhes de como isso funcionaria na prática, né? Outra questão importante, Vanderlei, é a remuneração dos dirigentes. Hoje, teoricamente, é uma hipocrisia, porque os dirigentes, teoricamente, não são remunerados, mas a gente sabe que todos acabam se remunerando, mas legalmente não pode. Então, a gente quer acabar com essa hipocrisia também. Os dirigentes vão ter que prestar conta para a sociedade, mas vai ter essa transparência, mas vão poder ser remunerados também. Mas eu acho que realmente a alternância no poder e a transparência, na minha opinião, pessoal, são os pontos realmente mais importantes. De uma forma geral, o poder muda muito a pessoa. De uma forma geral. Você sabe disso, todos nós sabemos, aqueles que nos acompanham sabem. Eu cito um exemplo, só um exemplo. 1999, olha que eu recuei muito tempo. 1999, o Michel Platini fez grandes declarações criticando a FIFA e criticando a ausência de atletas, de dirigentes, de pessoas ligadas diretamente ao futebol, na gestão da FIFA. Essa era a bandeira dele. Aí, de uma maneira ou de outra, ele entrou na FIFA, convidado inicialmente sem muito prestígio, mas depois ele foi ocupando espaço. Esqueceu disso. Nem toca no assunto. Quer dizer, então, eu só estou dizendo isso porque o poder muda no curso da história as pessoas. Por isso que eu falei, há tanto tempo se prometeu isso, vários dirigentes prometeram, não, precisamos de Mauro Silva, Raí, estou citando nomes que estão sobre a mesa aí, para ajudar a gente na gestão. E depois a promessa fica silenciosa. Talvez virando lei, a coisa melhore, né? Mas como é que vocês estão encarando o fato da CBF escapar disso? Vanderlei, olha, é assim, a nossa intenção era que a gente acredita muito que as federações estaduais, estando enquadrada nesse processo, vai ajudar na profissionalização da gestão nas federações. E também, consequentemente, isso vai afetar a CBF no futuro, porque são os presidentes das federações que votam, que elegem o presidente da CBF. E o nosso trabalho vai continuar, né, Vanderlei? Isso é um primeiro passo. As federações estão incluídas nisso? Não, As federações sim, porque recebem recursos públicos. Eu não sei se recebe recursos públicos ou tem isenções. Ah, tá. Se você tiver a CBF, em um determinado momento, o que ela fez? Ela abriu mão da isenção para poder remunerar, para poder o Ricardo Teixeira ser remunerado. Então, como ela deu esse passo, realmente ela ficou
fora do controle. Passo que não foi dado pelas federações. Exatamente. Que não abriram mão da isenção, exato. E tal, possivelmente eu acho que elas recebem também recursos públicos, então, consequentemente... Pelo menos algumas recebem. Pelo menos algumas. Estão enquadradas nessa lei, que a gente espera que seja aprovada aí nessa medida provisória na semana que vem. Como é que vocês estão se relacionando ou enfrentando a chamada bancada da bola? Olha, Vanderlei, a gente encontra resistência. Eu acho que existem essas divergências, as divergências também elas são saudáveis, né? O que incomoda um pouco é que a gente sabe que essas divergências, às vezes, elas estão lá representadas por interesses que não são tão genuínos, assim, que tem um interesse realmente... porque o nosso interesse é o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o esporte no Brasil, né? Eu acho que o que beneficia a maioria, isso deveria sempre que deveria motivar as políticas públicas. E às vezes esse interesse lá representado é o que interessa para uma minoria, o que interessa para um determinado setor, né? Então isso incomoda, mas eu acho que faz parte da democracia, né, Vanderlei? Essa divergência de ideias também, a gente tem as nossas propostas, a gente vai continuar trabalhando, encontra a resistência que a gente acredita que não deveria encontrar, que não é tão legítima, mas a gente respeita também, continua trabalhando com a mesma determinação e intensidade, defendendo o que a gente acredita, né, Vanderlei? Mas a gente não pode, porque eu acredito nisso, eu acho que isso é bom, a gente falar, não, vamos entrar em um conflito, tem que ser do jeito que eu quero. A gente está disposto a ouvir, se a gente aparecer alguma proposta que a gente acha que agrega valor ou que vai melhorar, ótimo. Mas, infelizmente, às vezes os interesses que estão defendidos lá não são tão genuínos como a gente espera. A rejeição, você acha que é pelo grande volume financeiro que o esporte movimenta? Sim, eu acho que isso é uma das consequências, né, Vanderlei, de que a grande quantidade de recursos que o esporte movimenta, ele faz com que o interesse de permanecer, porque o cara, Vanderlei, na prática, eu não ganho nada, eu não sou remunerado, por que eu quero me eternizar aqui no poder? Não tem sentido. Por amor à causa? Por amor à causa. É duro acreditar, né? Então, fica evidente que esse grupo de pessoas estão tendo algum benefício. Normalmente o benefício ocorre de forma econômica financeira, né? Infelizmente, em prejuízo da sociedade, em prejuízo do esporte, que é uma coisa, Vanderlei, eu só estou aqui com você graças ao esporte. O Guarani me pagou colégio técnico, minha mãe ficou viúva, nós éramos 3 irmãos, eu tinha 12 anos de idade, né? Então a inclusão social através do esporte é um instrumento maravilhoso. E o cara não precisa ser campeão do mundo, como eu tive a sorte, a felicidade de ser, ou ser um medalhista olímpico, para ele se tornar um cidadão, para ele ter consciência do papel dele na sociedade. Então é isso que a gente acha que é transformador, né, Vanderlei? O esporte, eu acho que ele tem uma capacidade de tirar... Hoje a gente perde tantos jovens para o tráfico de drogas, para a criminalidade. Vanderlei, o que seria nas comunidades mais carentes das cidades? Se você tivesse grandes instalações esportivas para tentar tirar esses jovens que estão na rua, que tem muito tempo livre, para você trazer para uma instalação, para você com bons monitores, para trabalhar o aspecto cultural, o aspecto esportivo, então a gente acredita nisso, no esporte como um fator também educacional. Os valores do esporte, colaboração, trabalho em equipe são maravilhosos. Vanderlei, tudo que eu sou hoje, eu devo ao futebol, eu devo ao esporte. Estou aqui tendo a honra de te ver depois de algum tempo por causa do futebol. O prazer é nosso, né? Ô Mauro, passou na Câmara e no Senado? Olha, Vanderlei, a gente é aquilo, né? Eu, por experiência no futebol, enquanto o árbitro não apita o final do jogo, eu claro. não acredito, né? Pode ter um gol tenho que ver, pode acontecer. Mas então a nossa sensibilidade é que, em teoria, nós deveríamos encontrar menos dificuldade, menos resistência no Senado, que é uma casa mais pequena, do que na Câmara. Na Câmara passou muito bem. Nós tivemos essa semana com vários senadores, em Brasília, vários senadores expressaram perante nós o apoio a essa medida provisória, inclusive tivemos com o Renan Calheiros também, que preside a casa. Todo mundo muito bem, com discursos favoráveis a essa MP, então aparentemente as coisas caminham bem, mas nós não vamos esmorecer, vamos continuar trabalhando duro, vamos estar presente em Brasília na votação em peso, quanto mais atletas puderem estar lá, se puderem estar os 60 que fazem parte, vamos tentar estar. Alguns não estão no Brasil, outros estão em competições, é difícil para todo mundo, mas estamos fazendo um esforço grande para poder o máximo número de atletas estarem presentes nesse dia. 3 pontos importantes. A limitação do mandato de dirigentes esportivos com apenas uma reeleição. Até 4 anos. Esse é o mandato, é assim que está sendo colocado. A transparência pública de gestão na movimentação de recursos, como o Mauro acabou de abordar. E a participação dos atletas no processo eleitoral. Se isso efetivamente for implantado, já é um passo enorme, né? É um anseio antigo que pode ser alcançado. Mas graças eu imagino, a credibilidade das pessoas que integram os atletas pelo Brasil,
os nomes já foram citados todos aqui, e claramente a opinião pública pende para esse lado, para o lado de vocês. É assim, né? Você sente isso, né? Não, a gente sente porque a gente acredita que até a nossa luta que ela é muito legítima, né, Vanderlei? Que é uma coisa, é um anseio da sociedade. Realmente, num país democrático, onde na democracia os governadores, os presidentes, os prefeitos já existe essa alternância no poder, por que que nessas entidades que administram o esporte não existe essa alternância? Porque pessoas ainda se eternizam no poder. Não tem sentido nenhum, né, Vanderlei? Então, eu acho que os meios de comunicações sabem perfeitamente da nossa luta. E outra, Vanderlei, quando a gente fala de atletas participando, atletas que estejam preparados. Porque aqui não existe nenhuma defesa de que não, o atleta tem que participar, tem. O atleta que se preparou, que estudou, que se formou, eu acho que isso deveria ser como técnico, como preparador físico, como comentarista, se qualificar, se preparar. Não se preparar e também abandonar, porque hoje em dia a atualização é fundamental, Vanderlei. Eu falo para meus filhos, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, vai muito rápido, o mundo é muito dinâmico. Já tem o iPhone 5S, cheio de cores e tal. 5C. Muito, mas eles estão lançando um atrás do outro. Né, Vanderlei? Então o que eu digo, meus filhos, tem que continuar se atualizando constantemente, senão você rapidamente fica obsoleto. E a gente defende isso. Se o atleta estiver preparado, estiver qualificado, que ele participe, que ele possa ajudar, aportando ideias, trabalhos, sugestões. Agora, não existe nenhuma forma de defesa com o atleta participar sem estar preparado. Perfeito. Falando do futebol brasileiro, a sua opinião é sempre muito importante. Bom, você foi campeão do mundo, você jogou futebol, marcou pela seriedade, aplicação, aquele negócio na frente da zaga, virou um paredão lá, aquela coisa toda, né? O que você tá, como é que você está vendo o futebol brasileiro atualmente? Olha, Vanderlei, isso eu vou falar do futebol brasileiro, tá? Sem falar da seleção por enquanto. Por enquanto. Eu acho que o futebol brasileiro, às vezes, a qualidade, o nível do espetáculo, ele caiu bastante nos últimos tempos, Vanderlei, na minha opinião. Eu falo porque até meus filhos são jovens, gostam de ver futebol, eles hoje gostam mais de ver o futebol europeu do que o futebol brasileiro, né? Eu acho que às vezes o que atrapalha, eu sinto, Vanderlei, e acho que é ruim, é uma certa arrogância do brasileiro em diversas áreas. Eu acho que no futebol essa arrogância também existe. Eu não gosto quando fala, não, nós somos o país do futebol, nós somos os melhores jogadores do mundo, nós somos os melhores técnicos do mundo. Vanderlei, eu acho que a humildade é uma virtude muito importante nas pessoas. Ela te permite você continuar trabalhando todos os dias, continuar se esforçando para melhorar. Agora, o cara, quando ele acha, nós somos os melhores nisso, nós somos os melhores... Vanderlei, você não evolui. Você já sabe, eu já sei tudo, não precisa melhorar. O Brasil é o país do futebol. Nós somos o melhor futebol do mundo. O melhor esquema tático. Não, gente, vamos ser mais humilde, vamos trabalhar. E quando toma uma trombada ou perde, foi algo absolutamente eventual. Exato, assim, Vanderlei. Então, isso me incomoda porque eu na minha vida sempre fui um cara muito simples, muito trabalhador, muito humilde, e eu sempre me preocupava. Eu acho que a arrogância atrapalha muito. Então, quando eu vejo alguma declaração assim, me incomoda. E eu acho que o futebol brasileiro, nós chegamos nesse ponto um pouco por isso. Eu acho que nós ainda somos um futebol muito fechado. Quando eu falo fechado, quando eu fui para a Espanha, Vanderlei, por exemplo, eu trabalhei com técnico inglês, técnico alemão, técnicos do País Vasco lá que não quer ser espanhol, enfim, essa alternância de ideias é saudável. Então, às vezes, o Brasil fala, não, vamos contratar um técnico, todo mundo, não pode. Poxa, eu acho que é enriquecedor, seria enriquecedor para o futebol. E isso não quer dizer que nossos técnicos sejam bons. Você acha que não tem técnico bom na Alemanha? Tem. E o Bayern de Munique, o principal time da Alemanha, levou um técnico espanhol. Guardiola, por quê? Porque quando você tem uma empresa, eu sou empresário hoje, se eu acho que o melhor CEO para minha empresa é um japonês, eu vou lá, trago o japonês para ser, entendeu, André? E nesse ponto a gente se fecha muito, fala, não deve. Então, eu acho que isso também faz com que o futebol brasileiro deixe de crescer. Eu acho que a gente deveria ser muito mais aberto. Quanto mais gente, quanto mais ideias, quanto mais... eu acho que mais a gente cresceria, melhor se tornaria o futebol brasileiro, com mais treinadores participando, jogadores, enfim, quanto mais aberto for o país, eu acho que é melhor. Essa é a minha visão. Formação de jogadores. Esse é outro espinho na garganta daqueles que analisam, entendendo que a formação de jogadores, a chamada peneira, né? Recuando alguns anos no tempo, aí o nome foi mudando, né? Mas a chamada peneira no Brasil não funciona e por isso perdemos reconhecidamente muitos talentos que ficam pelo caminho, não são nem descobertos, vão fazer outra coisa na vida e fim de conversa. Como é que você vê isso?
Eu estou de acordo com essa colocação que você fez totalmente, e isso se dá porque o grande investimento deveria estar na base, Vanderlei. Os grandes profissionais, eu acho que a gente tem muitos técnicos, grandes treinadores que estão aposentados, que já não trabalham mais no Campeonato Brasileiro. Esses treinadores poderiam trabalhar na base, eu acho. Poderia se investir muito mais na base. Grandes profissionais reconhecidos, bons salários na base, porque a base hoje sofre muito, porque tem um conflito de interesse muito grande por causa dos empresários, Vanderlei. Se o cara vai fazer um teste, aí o cara não passa. Aí o nego pega o cara, leva para o canto, faz um contrato com ele, pega um agente, aí volta, passa. Ou seja, os interesses dos agentes estão muito infiltrados na base desses times, entendeu, Vanderlei? Muitos diretores, pessoas que trabalham na base dos clubes, são sócios de empresários. Não abertamente, não explicitamente, mas muita gente que está dentro do futebol hoje trabalhando nos clubes, Vanderlei, tem sociedade com empresários. Entendeu? Isso contamina, isso prejudica a formação, prejudica os clubes. Então, esses conflitos de interesses na base e nos clubes é horrível. Então, isso também está acabando, eu acho que com a base, que é o principal. No Guarani, Careca, Júlio César, Erevaí, João Paulo, sempre foi um clube. Olha a situação do Guarani hoje, Vanderlei, é terrível, é muito triste. Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer no futebol, para profissionalizar, para acabar com esses conflitos de interesses que tem na base, que prejudicam muito a formação de jogadores no Brasil. Futebol europeu. E puxando e indicando, você considera também que os dois grandes times nesse momento é o Bayern e é o Barcelona. Como é que você avalia o futebol europeu? Tão badalado, os seus filhos são fascinados por times europeus. E aqui no Brasil a garotada também gosta muito de assistir. Além de tudo, tem o espetáculo, o cenário. Né, o cenário, fantástico. A moldura, que é um pouco, digamos um pouco, que eu quero ser gentil, diferente em relação à moldura que a gente encontra aqui. Como é que você vê o futebol europeu? Olha, eu também concordo, o futebol espanhol gosto muito, o futebol alemão, duas escolas que se beneficiaram muito de uma melhora na gestão, de uma alternância de ideias, né? O Barcelona, esse futebol alemão que chegou no Barcelona no início, acabou favorecendo muito a base, né, Vanderlei? E o Barcelona tem uma coisa que eu acho sensacional, que é essa questão de você trabalhar a base pensando nos valores, não só futebol, missão, valores, sociedade, pessoal absolutamente simples, jogador de futebol é uma pessoa normal, um cidadão. Isso é conceito para eles, né? Conceito, Vanderlei, eu falo assim, você encontra um Xavi, o Iniesta, o próprio Messi, estrelas. E aqui no Brasil o cara tem um staff, tem uma assessoria, tem uma coisa, não me toque, eu não posso andar de metrô, eu não posso, que eu sou uma grande estrela. Pô, Vanderlei, besteira. Eu falo assim, então isso também falta essa simplicidade, falta essa humildade, essa missão que no Barcelona existe, que os jogadores têm presente, que o que é a missão? É tentar melhorar a sociedade através do esporte. A gente pode, o jogador brasileiro, quantos jovens não prestam atenção no Neymar? Tudo que o Neymar disser, tudo que o Neymar fizer para a sociedade é importante para os jovens. Então o jogador, ele queira ou não, ele tem essa responsabilidade, Vanderlei. Aqui eu acho que a gente trabalha muito mal isso. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol espanhol. O futebol alemão passou por um momento difícil também, se reestruturou, sendo humilde, falando, não, nós temos que melhorar, nós não somos um grande potencial no futebol. Eles fizeram uma reestruturação muito grande, esses direitos de televisões também, porque assim, Vanderlei, se tiver tanta diferença entre um clube que recebe tanto, como tem na Espanha, Real Madrid, Barcelona e os outros clubes, o campeonato fica muito polarizado, acaba tendo as diferenças, porque como é que você faz um time competitivo sem dinheiro? Eu fui campeão paulista com o Bragantino, sei disso, na época conseguiu lá com o Nabi, conseguiu com o Guarani, o Fluminense montar um time competitivo. Então, essa administração, essa gestão melhor, tanto no futebol espanhol como no futebol alemão, propicia que essas duas ligas, como a gente poderia estar a liga inglesa também aqui, que é um campeonato muito legal de se ver, que essa administração no futebol, consequentemente, tornou o futebol muito melhor, um espetáculo bem administrado, arrecada muito dinheiro, né, Vanderlei? Então isso é sensacional. Eu vejo o futebol europeu com admiração, gostaria que o futebol brasileiro avançasse muito nesse sentido. Seleção brasileira, que andou tropeçando, recuando, muitos anos tropeçando, melhorou um pouco na Copa das Confederações, enfim, seleção brasileira. Eu queria a sua visão sobre a seleção do Brasil. Vanderlei, eu acho que a chegada do Filipão, que é uma pessoa que eu admiro muito, e essa dupla Filipão-Parreira, eu acho que eles se complementam muito bem. Eu que trabalhei com os dois, Filipão, coração, emoção, Parreira um cara mais sereno, mais tranquilo, eu acho que eles se complementam
de uma forma muito boa e realmente o trabalho deles, a transformação da seleção do início da Copa das Confederações até hoje é muito grande, Vanderlei. O Brasil evoluiu muito, o trabalho que o Mano teve grandes dificuldades aí, eu acho que pecou pelo excesso na mudança, eu acho que teve dificuldade para definir uma base, eu vejo, não conheço, não trabalhei com o Mano, mas, por exemplo, o Filipão está fazendo uma coisa muito boa, que, por exemplo, pegou um goleiro, confiança, é o cara de confiança, não dá para você ficar mudando o goleiro toda hora, né? Vai ter que falar, eu acredito em você, você é meu jogador. Então, acho que o Filipão fez isso muito bem e eu estou muito contente com essa evolução da seleção brasileira, do início da Copa Confederações até agora, Vanderlei. Agora, no entanto, eu acho que seria um erro, a gente achar, não, já estamos prontos, estamos preparados, porque começou as Copas Confederações numa situação muito difícil, mudou radicalmente. Agora, a Copa do Mundo no Brasil vai ser muito difícil, Vanderlei, vai ser muito difícil. Tem uma Argentina, uma Alemanha, uma Espanha. Caramba, então eu acho que seria um erro o Brasil achar que já está tudo pronto, que estamos feito e preparado para a Copa. Eu acho que está muito difícil, eu acho que o Filipão fez um grande trabalho, está fazendo, que o Brasil tem plenas condições de ser campeão do mundo aqui, mas vai ser difícil para caramba, Vanderlei. Tem que estar com bolinha bem baixa, nada de salto alto e continuar trabalhando como está fazendo até agora. Temos apenas uma estrela, Neymar. Como é que você vê o Neymar? Eu vejo o Neymar com um potencial enorme. Eu acho que a ida dele para a Europa vai ser muito bom para ele. Ele vai crescer como jogador, vai melhorar em todos os aspectos. É fundamental para a nossa seleção. Eu acho que ele precisa corrigir algumas coisas, mas é jovem, tem um potencial gigante, um talento enorme. Pode realmente chegar a ser um dos melhores jogadores da história do nosso futebol brasileiro. Tem potencial para isso, mas agora ele é jovem. Tem que continuar trabalhando, tem que ter muita humildade e aqui no Brasil eu acho que o pessoal passa muito a mão, às vezes o jogador tem um ego muito grande, vai lá para fora. Eu espero que ele tenha humildade de, se ele não jogar no Barcelona e ficar no banco, ele aceitar isso, ir entrando devagarzinho, porque eu sei que o Barcelona, o futebol europeu vai ser muito bom para ele, o Vanderlei gosta muito dele, e ele pode ser o cara que pode realmente na Copa do Mundo desequilibrar a favor da seleção brasileira. E nesse momento final eu quero consultar alguém da área imobiliária. O mercado como está atualmente, empresário Mauro Silva? Como é que está o mercado imobiliário nesse momento? Você que tem ligação e é participante de empresas que constroem casas ou apartamentos, enfim, colocam para vender e vão construindo. Então, como é que está o mercado imobiliário? Como é que está esse mercado hoje? Vanderlei, o mercado imobiliário ele já teve num momento melhor, né, com mais euforia, também os preços subiram bastante. Nesse momento o mercado está num momento de acomodação, a gente não acredita numa queda de preço, a gente acredita numa estabilidade. Talvez os imóveis se corrijam aí de acordo com a inflação. Mas hoje no Brasil, até por causa da questão da poupança, né, questão de opções de investimento, a poupança já não rende tão bem, a renda fixa também não, muita gente vai nos imóveis para investir. E a gente tem uma coisa única na economia brasileira, né, Vanderlei, que nós nunca tivemos acesso ao crédito. Hoje realmente o crédito ele é muito mais democrático, então muitas pessoas, antigamente você não tinha condições de comprar um apartamento financiado. Hoje se você vai no banco, você tem um dinheirinho lá para dar uma entrada, o banco te financia às vezes 80% do imóvel, no popular a Caixa Econômica financia, dá até subsídios dependendo da faixa de renda do comprador, então realmente a situação no Brasil mudou bastante, então tudo isso faz com que o mercado imobiliário seja muito interessante, não só para as pessoas por causa do déficit habitacional que tem o mercado, mas também por muita gente que gosta de investir, o cara não gosta, ele gosta de ter um imóvel ali concreto, físico, né? Ele às vezes preocupa de ter o dinheiro no banco, então isso também favorece o mercado imobiliário. Eu acho que o momento já foi melhor, mas a gente está num momento de acomodação, a gente não acredita em umas grandes subidas, mas a gente acredita que o imóvel vai continuar se valorizando, que é um bom investimento, se corrigindo de acordo com a inflação. Para os mais jovens, o Mauro foi campeão pelo Bragantino. 90. E depois quantos títulos, né, ao longo da carreira? Puxa, Vanderlei, Bragantino em 90, depois eu ganhei Copa do Mundo em 94, Seleção Brasileira, Copa América em 97, no La Coruña foram 6 títulos oficiais, uma Copa do Rei, Campeonato Espanhol, 3 Supercopas, aí tem alguns títulos menores, Teresa Herrera lá, acho que foram 6 ou 7, enfim... Foram, para quem jogou e não joguei em time grande no Brasil ou na Europa, foram bastante títulos e muita alegria. Mas mais importante que futebol me deu muitas coisas, aprendi muito, sou eternamente grato, Vanderlei, a esse esporte maravilhoso. E 2 filhos, né? E 2 filhos, o Maurinho já vai fazer 19 anos, já está aí um rapaz aí. Eles estão nos Estados Unidos? Ele está nos Estados Unidos, está em Boston, está fazendo faculdade lá, Vanderlei, estou muito satisfeito também aí, o pequeno ainda está no colégio americano, mas a ideia também é que vá para os Estados Unidos fazer faculdade. Eu acho que você sair de casa,
você aprende muito, Vanderlei. Eu saí muito jovem, sofri bastante, mas a vida me ensinou muito. Então, acho que isso faz muito bem para o jovem. Principalmente também esse conhecimento de você viajar, conhecer outros países, outras culturas, te abre a cabeça, você volta para o Brasil um profissional muito mais qualificado, muito mais completo, que é o que a gente precisa, né? A gente bate nessa tecla também do esporte, consequentemente o esporte e educação, né, Vanderlei, tem tudo a ver. Então é transformador para a sociedade. Estou muito feliz. Muito bom. O Mauro é ótimo, uma conversa ótima. Foi muito bom conversar com o Mauro, reencontrar o Mauro. Obrigado, Mauro Silva. Vanderlei, obrigado. O prazer foi todo meu em revê-lo depois de tanto tempo. É um prazer estar com você. E eu que aprendi com você tantas coisas desde a época do Bragantino. Fico muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, Vanderlei. Trocamos informações, muitas informações nessa caminhada. Com o Mauro Silva, fizemos mais uma entrevista especial para você pela nossa Jovem Pan em todo o Brasil. Até a próxima.